Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Muito bom ter você aqui acompanhando os nossos assuntos. Nós temos tido entrevistas com pessoas muito interessantes, com escritores e pessoas da área da escrita, do livro, e tudo tem a ver com esse universo. E hoje a gente tem mais um convidado, uma convidada no caso, a Ronit Maser-Zauermann. Falei certo? Certo, certíssimo. Ah, que bom. A Ronit está aqui. Olá, Ronit, tudo bem? Oi, Sandro. Um prazer estar aqui com você. Obrigado por atender ao convite, por aceitar. A gente já se conhece há muito tempo, né, Ronit? Sim. Parece outra vida, né, Sandro? Porque nenhum de nós estava fazendo o que nós estamos fazendo agora. Exatamente. A gente se conhecia há muito tempo atrás. Nossas famílias se conhecem e é muito bom ver justamente esse desenvolver, né? Eu vi o teu desenvolvimento e tanta coisa que aconteceu. E tem um motivo especial para a Ronit estar aqui. A Ronit é psicóloga, deixa eu apresentar ela um pouco mais formalmente, depois ela também vai falar um pouco dela. Ela é psicóloga formada pela FMU de São Paulo, é terapeuta familiar de casais pela Intercef Paraná e especialista em terapia cognitivo-comportamental da infância e da adolescência pelo IPTC Paraná. Correto? Correto. Então tá bom. E ela desenvolve todo o seu trabalho de psicologia, né? Mas ela é autora também. Olha aqui, ó. Eu tenho o teu primeiro livro aqui, ó. Vocês me prestigiaram no primeiro lançamento, fiquei muito feliz. Exatamente. Mas, Ronit, quero que você fale um pouquinho de você, da tua carreira, né? Como é que você chegou até aqui. Depois a gente vai falar dos livros, mas fica à vontade aí para falar para o nosso público. Certo. Muito obrigada de novo pelo convite. É muito especial estar aqui. Eu nunca imaginei que eu ia escrever e publicar livros. Ia falar sobre livros? Que eu ia falar sobre livros. Já a psicologia chegou em um momento mais tarde da minha vida. Tenho uma primeira formação que é em farmácia, Sim. que é de onde conheço a família do Sandro, então de muito tempo atrás. E depois eu fiz psicologia, já depois de casada, mãe, e comecei a clinicar em 2010. E em 2015 eu tive esse primeiro lançamento do primeiro livro. Então, entre o término da faculdade e o lançamento desse primeiro livro, eu fiz essas duas formações em terapia familiar sistêmica. Então, comecei trabalhando com famílias, com crianças, com adolescentes, casais. E depois eu fiz essa especialização em terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência. Comecei a ter um contato mais próximo, né, com as crianças e os adolescentes. Exato. E aí, esses livros, eles têm algo de especial, né, Ronit? São livros para criança. Me corrija se eu falar alguma coisa que não é, tá? Mas são livros para criança, né? Esse aqui é o teu primeiro livro, chama Bing e o Enigma dos Países que se Separam. Então, na verdade, você utilizou da tua experiência com o teu trabalho, com crianças, com adolescentes, para tratar de temas que são difíceis para as crianças, não é isso? Isso. Então, o primeiro, ele é realmente um livro que ele tem a carinha infantil, né? Ele tem as ilustrações, uma linguagem bem acessível, mas ele também é um cutucãozinho nos pais, né? E na família, para despertar a reflexão sobre como que os pais podem ajudar as crianças a lidarem com esse momento que, para muitas crianças, para a maioria delas, a separação do casal, né? Isso. E muitas vezes é delicado, é carregado de emoções, às vezes não tem a comunicação tão clara, né, sobre o que está acontecendo. E esse livro foi assim, ele brotou dessa formação que eu fiz em terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência, que eu tive contato com uma professora, que também é autora de livros infantis, que ela fazia esse trabalho de
usar as histórias, as dificuldades das crianças e tornar elas histórias para o trabalho clínico. E também tinha algumas histórias publicadas. E eu comecei a escrever histórias, então, no consultório sem nenhuma pretensão de publicar. Elas eram histórias, assim, em que eu, de uma forma intuitiva, eu tentava trabalhar com aquela criança ou com aquela família, quais eram as dificuldades, o que já havia sido tentado e não estava trazendo resultado, né? Eu não conhecia a jornada do herói, né? Mas eu fiz isso de uma forma intuitiva, quais eram as dificuldades e, de repente, o que aprendizagens precisavam acontecer, tanto para a criança quanto para aquele sistema familiar, para que encontrassem outros caminhos e então conseguissem encontrar um lugar de mais tranquilidade. Né? Então, o primeiro, esse do Bing, é sobre a separação de casais, dos pais que se separam, né? Isso. O segundo livro, sobre o que é? Qual que é a temática? O segundo livro é que eles tiveram processos um pouco diferentes de escrita. Não sei se você quer que eu fale isso depois. Vamos dar uma geral dos livros, aí depois a gente entra com mais detalhes. Eu estou aqui mostrando na tela também. Esse segundo livro é um livro sobre a dificuldade de relacionamento das crianças, porque todos nós somos desafiados a sempre aprender, né? Olhar para o outro, olhar para si. Então, esse livro fala de assertividade, fala de empatia, fala de respeito às diferenças. Perfeita, só que não uma fábula para lá de real, é isso? Isso, exatamente. Muito bonita a capa. Ele ficou bonito, também gosto dele. E esse outro? Terceiro é um livro que fala também sobre divórcio, né? Crianças envolvidas no divórcio dos pais. De uma forma mais grave, mais conflituosa do que aquele primeiro. Né? Quando o conflito é tão grande que a criança passa a rejeitar um dos pais, a fazer uma escolha por um lado. Né? E isso traz um sofrimento muito grande para as crianças. E para os pais. E isso tudo é resultado, quer dizer, as histórias que você falou, que você começou a escrever, por conta da tua vivência em consultório, é isso? Isso. Mas cada um deles, até quando você conversou comigo um pouco antes para falar do processo de escrita, cada um deles brotou de um jeito diferente. Puxa. Então, assim, esse primeiro, o Bing, ele não é uma história escrita especificamente para uma família, para uma criança. Eu comecei a trabalhar com esse grupo de pessoas, né? Famílias divorciadas, e eu comecei a ver algumas coisas em comum que tinha, né, que aconteciam, que traziam sofrimento, como que as famílias tentavam resolver muitas vezes e aumentavam os problemas sem perceber, né? E aí eu fui criando na minha cabeça, nos momentos em que eu estava livre, né? Eu fiz a história inteirinha na minha cabeça e criei ela. E um dia, desenhei um monte de bonequinho de palitinho, fiz as ilustrações e coloquei ela no papel. Mas a ilustração, essa ilustração é sua? Não, essa já é de um ilustrador. Você fez para poder contar a história, juntamente com o escrito. O ilustrador, depois ele se baseou nos meus palitinhos, bonequinhos, para fazer os desenhos de uma forma profissional. Um processo bem interessante, hein? Sim. E aí o que aconteceu? Eu também não tinha pretensão de publicar. E daí eu comecei a usar essa história que eu gostei dela, né? Sim, é importante. Eu sou bem crítica, assim. Eu tinha escrito outras, mas essa eu gostei. E aí eu comecei a usar essa história com várias famílias. E as famílias começavam a falar para mim: nossa, essa história é boa, por que você não publica? Isso aqui pode ajudar muitas famílias. E aí eu comecei a ficar animada com isso. Né? Vamos fazer isso. Foi aí que ele se transformou em um livro de fato. Sim, excelente. E assim, como é que você se sente quando a criança lê a história?
né? Ela lê sozinha, ela lê com um dos pais, ou como é que funciona isso? Como é que você percebe que a criança lê e como é que ela recebe isso? Então, tem várias formas, porque depois que eu fiz esse livro, ele se tornou um recurso para terapia. Então, tem muitos colegas que usam esse livro para trabalhar em Outros terapia. colegas utilizam. Isso, Olha inclusive ele só. tem aqui no final alguns exercícios, alguns recursos que os profissionais podem usar com as famílias, né? Então, eu tenho sim, esse excelente. trabalho, que é o uso profissional do livro. Isso. E também é um livro que ficou um livro de leitura, tanto infantil quanto para os pais. Primeiro, eu achei que era um livro importante que os pais lessem. Os pais lessem primeiro, avaliassem se eles estão de acordo. Como pai, a gente pega um livro infantil e a gente lê para ver o que tem lá, né? Tem livro muito ruim, tem livro infantil que é péssimo. Não acrescenta em nada, aliás, pelo contrário, ele atrapalha. Então, você já nem dá aquele livro para o teu filho. Agora, é importante o pai, a mãe pegar o livro, ler o que é, sobre o que é, ainda mais um assunto tão delicado, que as famílias que passam por isso, eu acredito que todas precisam, que têm filhos que precisam de auxílio, né? Várias maneiras de auxílio. E a história tem esse poder. A história, ela consegue tratar de assuntos difíceis. E você conseguiu aí, você achou a chave para isso, né? Talvez você tenha diminuído o tempo de terapia de muitos dos teus pacientes. Eu acho que, assim, às vezes diminui o tempo, porque aqueles pais que eles estão realmente dispostos, né, puxa, mas o que será que então eu posso fazer? E tem uma informação, já ajuda, né, a questionar as coisas, a rever alguns comportamentos. Outros se dão conta, puxa, acho que eu estou precisando de ajuda, né, quando lê. Então, o livro ele não vai resolver, mas ele vai despertar uma possibilidade de cuidar de uma forma diferente. Então, esse livro ele tem a função grande de tocar os pais, mas eu acabei tendo também bastante feedback assim de crianças que gostam, que leram na biblioteca da escola, que tem um amiguinho que está com os pais passando pela separação, então também desperta empatia, um olhar mais cuidadoso para o amigo. Então, é um livro assim que ele pode chegar direto na criança, ele pode ser lido pelos pais e nem ser passado para a criança, porque ele pode ser um livro para os adultos e também é um livro que está sendo usado pelos profissionais. Poxa, que bom. E você, se por um lado talvez tenha diminuído o tempo de tratamento, mas o que aconteceu com você como profissional após lançar o livro? O que aconteceu? Você ficou igual? O que aconteceu? Então, esse livro foi um marco para mim na minha profissão, porque ele teve uma aceitação muito grande, né? Ele foi editado por uma editora lá do Rio Grande do Sul, a editora Sinopsis, que é especializada em livros de psicologia, de terapia cognitivo-comportamental. E ele foi um dos primeiros livros infantis que eles lançaram. Agora eles têm mais de uma centena de livrinhos, eu acredito. Né? Então, e ele teve uma boa aceitação. E eu comecei a ser procurada para esse assunto. Então, eu comecei a receber... Eu sou uma terapeuta que eu trabalho com família em diversos temas, mas eu comecei a receber muito mais casos sobre esse assunto. E isso me levou, então, a estudar mais, me desenvolver mais ainda, para poder atender essas famílias da melhor forma possível. Mas eu sempre falo, né, o profissional que lança um livro na sua área, no seu conhecimento, ele sobe um ou mais degraus, porque vai te dar uma aura de especialista, vai mostrar que você é conhecedor daquele assunto, porque afinal de contas você foi capaz de escrever um livro e no seu caso você não escreveu um livro técnico, você pegou um assunto difícil, técnico, que talvez muitos autores, muitos escritores não saberiam
como tratar isso para uma criança e você conseguiu resolver isso. Quer dizer, o mais é menos, o menos é mais, desculpa. O menos é mais, né? A criança precisa de menos, né? E você conseguiu sintetizar isso de uma forma que a criança entende, ela gosta. A gente sabe, a gente que trabalha com livro, que não é qualquer coisa que criança aceita. Então, não é qualquer livro que criança quer olhar. Primeiro, tem que ser atrativo, né? Tem que ter cores, tem que ter e tem que ter uma história boa. Então, se você conseguiu contar uma história boa, você vai ter leitores infantis. E isso com certeza fez a diferença para que o seu livro fosse bem aceito. E a partir disso, você subiu esse patamar como profissional e está subindo ainda, né? Tenho certeza que está subindo muito mais. Trabalhando, né? Eu continuo Exato. Bastante ativa na clínica, escrevendo também para uso clínico, né? Mas depois desse terceiro livro aqui, eu dei uma parada com a produção de livros mesmo. As coisas têm que... que tem que brotar, né? Eu sempre falo, a escrita ela vem de dentro, né? Às vezes você até escreve... você até escreve, eu preciso escrever com prazo, com objetivo, você até escreve. Mas essas coisas assim que realmente mexem com as pessoas, que você encontra eco nas pessoas, isso vem de dentro, né? Quer dizer, reuniu tudo que a Ronit já fez aí como pessoa, como profissional e está aqui, né? Então não é simplesmente uma história, é só uma história. Não, isso a história envolve a pessoa como um todo. Então por isso a gente tem que ser para escrever. Para contar histórias. Tem que dar tempo, né? Tem que dar espaço. Eu lembro que eu sou muito assim prática e corro para lá e corro para cá e eu ficava assim, qualquer tempinho que eu tinha, eu estava pensando na minha história, eu estava ali criando e como você falou, essa brotou. Essa foi assim uma que veio inteira, né? Inteira, diferente das outras. As outras Como é que foi o processo das outras? Então, essa daqui, a Perfeita Só Que Não, foi um trabalho que eu fiz para uma menina, né? Então, eu estava atendendo uma jovem, mocinha, 9, 10 anos, passando por muita dificuldade, e eu posso falar dessa situação porque eles participaram, né, autorizaram Sim. A publicação do livro, embora tenha sido eu a autora, ela é baseada na história de uma criança que existe, né? Então, os pais apoiaram, autorizaram e, inclusive, ela fez uma participação aqui na última página, uma cartinha dessa menina para o leitor. Então, ela estava passando por essas dificuldades e na terapia a gente busca justamente essa jornada. Acolher aquilo que está acontecendo realmente é muito difícil. Não tem passe de mágica, como a gente gostaria nas histórias. Nas histórias se consegue, mas na vida real não. E eu tentei colocar isso no meu livro, que não é passe de mágica, né? A gente sempre tem um toque de mágica, tem um gnomo, tem uma fada, tem um mestre, mas eles têm o poder de ajudar a gente a encontrar os nossos recursos. Por onde depende de você também, né? Do seu esforço. Depende de você e depende, claro, da tua rede de apoio, né? Então, todos os meus livros têm a questão da rede, mas também tem o que você está fazendo, né? O que será que você precisa aprender? Então, esse livro foi baseado nisso, todas as dificuldades que ela tinha, as tentativas que ela fazia para tentar resolver o problema, que aumentavam o problema, né? E então, para tudo, vamos pensar outros caminhos. Então, aí vem a transformação, né? No livro parece que é muito rápido, mas isso é um trabalho lento, com muita dedicação. E hoje nem sempre fácil. Nem sempre fácil, cada um vai no seu ritmo, no seu limite. E essa menina hoje, graças a ela mesma, todo o processo dela, ela passou por mim por um curto período, né, da vida dela, tá muito bem, uma pessoa que tá, inclusive fala do livro também, foi numa escola fazer um projeto com o livro, então também fez muito bem para ela poder
vê o resultado do esforço dela, do e trabalho dela. E que a história dela era importante, quer dizer, não ela foi valorizada. O próprio título diz, né, que ela não é perfeita, né? Perfeita só que não. Mas uma história valorizada, mesmo não sendo uma história perfeita de conto de fada, que tudo dá certo, que, né, e as coisas acontecem magicamente, né? Então, tem o elemento lúdico, mas também tem a realidade e tem a superação. Isso, é superação. E essa questão da validação que você falou, né, de falar que a história, que mostrar que aquela história é importante, isso acontece mesmo quando o livro não é publicado, né? Então, eu com algumas crianças que eu trabalhei, fiz historinhas com eles no consultório, a criança contribui um pouquinho, eu faço história, a gente lê, valoriza muito para eles a história, né? A gente ilustra. Porque a história da vida deles, né? Isso é muito, muito importante, né? Alguém valorizar a tua história. Então, no momento que você está validando a história deles, né? Ainda escrevendo, ainda montando, eu não sei qual é o processo todo que você utiliza, mas deve ser bem lúdico, bem participativo. Então, isso faz com que a criança se sinta importante, se sinta valorizada. Essa é uma parte importante do processo terapêutico, né? A escuta, o acolhimento, aquilo é muito importante. Que bom. Então, esse foi um livro assim que brotou de um caso. Sim. E o último? Então, com esse terceiro aqui, o processo foi diferente. Eu escolhi o tema, era um tema que eu estava querendo trabalhar, um tema bastante complexo. Depois de alguns anos trabalhando com famílias, enfrentando situações de divórcio, de disputa de guarda, de litígio, eu queria falar sobre esse tema da alienação parental, que é quando o conflito é tão grande, a mágoa, a raiva é tão grande, que a criança fica ali no meio e ela é levada a escolher um dos lados e passa a rejeitar o outro pai ou mãe. E isso traz muito sofrimento, muitos danos para a saúde mental da criança. E eu queria muito escrever sobre isso, mas eu não tinha uma história, eu tinha um personagem, eu queria continuar com o personagem desse livro. E precisei criar uma história, então, para contar, para falar sobre esse tema. E aí eu procurei uma colega, que é a Ruth Lass, que ela é mestre em psicologia jurídica, com muita experiência nesse assunto, e aí nós passamos a escrever a história juntas. Ela foi sendo criada por duas cabeças, lentamente, e tentando tornar um assunto complexo em lúdico. Foi ao contrário das histórias anteriores, que eu tinha a história lúdica primeiro. Mas é um livro que ficou também com um resultado bacana. Eu acho que a gente tem atingido as pessoas para conversar sobre esse tema. É um tema controverso, e então também trouxe bastante... O que você enfrentou, muitos e muitos profissionais que querem escrever enfrentam. Porque a maioria diz assim: Sandro, eu não sou escritor. Eu falei, mas você pode escrever, né? Ou você pode escrever um livro técnico, ou você pode fazer como você fez, utilizar de uma história. O storytelling é isso, é contar histórias com um propósito. Você conta a história, mas na verdade você está incorporando assuntos que são técnicos, que são mais pesados, ou que você quer que a pessoa tenha um entendimento mais leve, mais fácil, né? Mas muitas pessoas, muitos profissionais que escrevem têm muita dificuldade com isso. Então, por exemplo, eu atendo muitas pessoas dessa forma, que precisam de uma ajuda, né? Você resolveu tudo sozinho, você foi uma heroína, mas muita gente não consegue, olha, Sandra, eu preciso de ajuda, eu quero escrever sobre isso, tenho muitas ideias, mas não consigo pôr no papel. Então você está de parabéns. Obrigada. Eu acho que tem a questão da crítica, né? Porque nós somos muito críticos quando alguém se propõe a escrever, por exemplo, nesse terceiro que eu me propus a escrever um livro, eu estava com a crítica lá em cima. Nesse primeiro... Você já começou a escrever criticando. Esse aqui eu fui despretensiosa, porque eu não tinha intenção, eu criei, nasceu e depois virou um livro.
né? E esse aqui eu falei, nossa, mas será que isso tá interessante, tá muito técnico, tá muito frio, eu posso brincar mais com esse tema que é tão sério? Eu comecei a ficar muito mais crítica. Eu imagino que isso atrapalha muito a pessoa. E porque você, imagine, você já tinha 2 livros escritos. Existe uma cobrança sua em relação a isso? Bom, eu já escrevi 2 livros, então o terceiro tem que ser muito bom também, ou algo assim. Então você já se cobrou. Então, a partir do momento que você consegue relaxar e falar, olha, isso faz parte do meu processo, e cada livro é diferente, cada assunto é diferente. Então, a partir do momento que o autor não se cobra tanto, as coisas fluem mais. Tem casos, inclusive, Ronit, que o escritor, ele trava. Ele simplesmente trava. Ele não consegue mais ir para lugar algum. Aquela história que parecia que ia dar alguma coisa, simplesmente não dá em nada. Tamanha é a força que a gente tem de nos autocriticar, autocrítica, de fazer com que alguns processos... Bom, você é psicóloga, deve saber como é que funciona muita coisa da mente humana, mas tem muitos processos que a gente mesmo impede que aconteçam. E a escrita é muito sensível para isso. Sim, eu posso imaginar, né? Antes de escrever, né? Eu sou também assisti filmes sobre a história de escritores em crise de criatividade, que precisam entregar para o editor a história e não sai. Né? E aí eu pude viver isso levemente, né? Com esse terceiro livro. Que bom. E assim, você tem... deve ter muitos profissionais que também estão como a Ronit estava alguns anos atrás, né, antes de lançar o primeiro, na ideia, no pensamento, na vontade de lançar um livro e às vezes não sabe por onde começar. Você pode dar algum conselho, alguma indicação, alguma dica para quem quer começar a escrever, principalmente se é um profissional de alguma área e quer usar a escrita, como a gente falou, não só para alavancar a carreira, também para se realizar pessoalmente e profissionalmente. Se tem alguma coisa que você poderia falar? Então, eu acho importante rever essa crítica, né? E primeiro produzir, depois avaliar se isso vai de fato virar um livro, de que forma isso vai ser editado, publicado. Tem gente que nem produz, né? Tamanha crítica. Exato, nem produz, eu já começo a ver empecilhos, né? Ai, como é que eu vou fazer? Hoje ninguém lê, tem que pagar integralmente pela edição do livro. Tem dificuldades, né? Porém, eu acho que é uma experiência maravilhosa você poder colocar a tua experiência, o teu olhar no papel e poder ler aquilo e depois resolver o que vai fazer. Exato. E isso pode resultar em algo que vai se perpetuar, quer dizer, depois que você lança um livro, é uma nova vida, não é? Eles ganham vida. Exato. Não, mas e você ganha vida? Qual é a sua realização? Não é uma grande realização? Uma enorme de uma realização. Nunca imaginei. Eu tenho uma alegria, um orgulho desses filhotinhos. E eles estão sempre se multiplicando, porque eles rendem. Então, eu vou dar uma aula sobre um tema, ou esse daqui, agora, ele tem sido adotado por algumas professoras nas escolas para fazer trabalho tanto de literatura, mas quanto para debater esses temas. E eu já pude participar de alguns trabalhos nas escolas. Isso é legal. Como é que você consegue ter tempo de levar o seu livro para alguns lugares? Como é que funciona essa divulgação também? Eu não faço especificamente uma divulgação, essa talvez seja algo para eu trabalhar, porque eu sou ainda muito principiante online, né, nas redes sociais, mas a própria editora ela encaminhou para alguns formadores de opinião os livros e alguns professores vieram a conhecer, e aí eu recebi alguns convites. Então, aqui em Curitiba eu já fui em algumas escolas, e aí as crianças gostam de compartilhar as experiências deles, aí falam de bullying, porque o livro, apesar dele não falar explicitamente de bullying, fala dessa dificuldade frente aceitação, né? Aceitação.
exclusão. Então, as crianças podem conversar sobre isso, né? Que é muito legal. O fato de você conseguir abrir um espaço para isso já é maravilhoso. Sim, cada criança que lê e pensa, puxa, será que eu faço isso com um amigo meu, né? Então, toca bastante e recebi de professoras, assim, fora de Curitiba, relato de trabalhos, fotos de teatro feito com o livro. Então, isso se multiplica de uma forma fantástica, porque eu já vai me além, eu sempre digo, você nunca sabe onde um livro vai chegar. Ele pode chegar em lugares inimagináveis. E cada vez é uma surpresa muito agradável. Exato. Porque a recepção de um texto, de um livro, é diferente para cada pessoa. Então, cada criancinha que está vendo lá, está lendo o teu livro, cada uma vai entender isso diferente. Talvez umas porque nesses teus livros especificamente, que tem esses assuntos, algumas porque estão passando por isso, ou como você falou, conhece alguém que passa, ou simplesmente passa a pensar nisso porque nunca tinha pensado que isso existe, que isso faz parte. Então, a recepção da leitura é muito diferente para cada pessoa. E isso é uma alegria muito grande para o escritor, né? Para a escritora, porque você atinge uma quantidade de pessoas que de outra forma seria muito difícil você alcançar. É muito legal, porque o trabalho do psicólogo é muito restrito, né? Ali dentro de uma fechado, close, né? A gente tem sim muita satisfação desse trabalho, porque pode se acompanhar a evolução, né, de uma pessoa, o bem-estar dela, mas o alcance de um livro, eu nunca podia imaginar esse retorno, essa felicidade de poder expandir tanto assim. Exatamente. Por isso estou aqui para ajudar na felicidade dos escritores. E esses aqui, inclusive, eles migraram até para os escritórios de direito de família, né? Porque os advogados estão gostando de indicar para os seus clientes, porque eles chegam muito prontos para o conflito e para brigar e para o litígio, né? E os advogados que têm esse olhar mais colaborativo, vamos tentar não ir para o caminho do litígio, vamos tentar uma coparentalidade, que é o tema desse livro, né? A gente vai ser pai e mãe para sempre das mesmas crianças, então independentemente da situação do casal, os filhos continuam filhos. Exatamente, né? Então tem tido também bastante divulgação dentro dessa área, era uma coisa que eu não esperava. Exato, excelente. Está de parabéns, Ronite. Seus livros são excelentes. Na verdade, eu conheço o primeiro, né? Ainda preciso conhecer os outros. Já fiquei com vontade de ler. Nós temos com dedicatória, inclusive. Estivemos no lançamento do primeiro, né? Espero estar nos próximos. E gostaria de animar você a continuar escrevendo. Quem sabe esse tempo aí de quarentena, né? Não te dê ideias e você consiga colocar mais histórias que ajudam as pessoas. Muito obrigada, você também está me validando bastante. Obrigada por esse convite, por esse espaço para falar desse trabalho, e é uma satisfação compartilhar. Se alguém tiver interesse em conversar comigo, quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Sim, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, você vai ter acesso aos contatos da Ronite, inclusive onde encontrar os livros, e você pode entrar em contato direto com ela, uma pessoa extremamente acessível e tenho certeza que ela vai responder para você e qualquer dúvida que você tiver. Ronite, você quer comentar mais alguma coisa que você queira deixar aqui para o pessoal que nos assiste do nosso canal? Olha, agora você me pegou, uma mensagem final, não preparei. Mas então vai o que tiver no coração. Queria dizer que confiem, coloquem para fora. Eu acho a crítica, ela não ajuda nesse momento da criação. Acho que no momento da criação a gente tem que fazer aquilo que vem na cabeça e depois vai ter o tempo de corrigir, de passar o pente fino, de submeter ao olhar de uma outra pessoa, fazer ajustes, mas a crítica no início, ela não ajuda, né? Só atrapalha.
atrapalha. Então, Exato. essa talvez seja a minha mensagem, porque eu senti isso muito nesse terceiro livro, né? E eu acho que só quando eu me permiti mesmo, sabe o quê? Para, né, com essa exigência tão grande, vamos ver o que sai, e depois ele foi tomando forma. Eu chamo de o editor interno de cada um, que é aquele que diz, olha, essa palavra não é bem assim, aqui vai uma crase, olha, você tem certeza que isso aqui é uma boa ideia? Será que alguém vai gostar do que você está escrevendo? E fica ali, né? E fica. Será que não é muito óbvio? Será que isso daqui... todo mundo já fez isso, mas quero dizer que cada escritor, cada escritora é único, é única. Mesmo que você tenha alguma ideia parecida com alguém, você vai escrever da sua forma. Então, e como você também falou, depois vai ter o processo de revisão, de edição do texto, revisão do texto. Você vai escrever, vai reescrever várias vezes até estar satisfeito com o seu texto. Então, na hora de escrever, não é a hora de ficar se policiando e ficar dizendo o que pode e o que não pode. Né? A hora de escrever é a hora de escrever, de colocar toda a informação que você tem e esvaziar realmente a cabeça. Então, fica aí uma boa dica sua, gostei. Tenho certeza que o pessoal que está escrevendo, que quer escrever, vai usar muito essa tua dica e tenho certeza que também vai começar. Vai pensar diferente, pelo menos. Olha, eu posso escrever, eu consigo escrever. Legal. Ronit, muito obrigado pela tua disposição, pelo seu tempo de estar aqui com a gente no canal Café do Escritor. Foi muito boa a conversa e eu desejo que mais e mais histórias você escreva sobre esses assuntos tão importantes, né, importantes para as nossas crianças, não só para as crianças, para os adultos também. Tem coisa que os adultos precisam ouvir também dessa forma, né? Tem que ser desenhado, né? Que só falando não adianta. Então eu desejo que a sua carreira de escritora seja longa e muito fértil, com muitas histórias, e você também na tua carreira seja tenha sucesso, né? E sempre faça esse trabalho excelente que eu sei que você faz. Obrigada, Sandro, e parabéns também pelo teu trabalho. Obrigado. O Café do Escritor está crescendo, cada vez vejo mais, né, na mídia, nas redes sociais, e também admiro bastante teu trabalho e espero então que a gente volte a se cruzar por aí nesses caminhos da literatura. Isso aí. Ok, muito obrigado, Ronit. Um grande abraço para você. Um abraço. Pessoal, você que nos acompanhou até agora aqui no canal Café do Escritor e assistiu essa entrevista com a Ronit, tenho certeza que você gostou de ouvir falar dos livros dela, do processo criativo que ela passou para começar a escrever essas histórias. E fica aqui um grande exemplo para você que também quer escrever, também fica assim, faço, não faço, não sei fazer. Então, olha aqui um bom exemplo para você se espelhar e começar a escrever também. Então, continua a seguir o nosso canal. Se você ainda não segue, clica aqui embaixo, segue para você receber as notificações. Também curta, compartilha, comenta aqui embaixo. Tenho certeza que a Ronit também vai querer ver os comentários. Se tiver para ela, eu vou repassar. E comenta sobre essa entrevista, sobre esse assunto. O que você achou sobre esse assunto? Você já tinha ouvido falar de escrever livros dessa forma? Então, quero ouvir a tua opinião também, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau, Ronit. Tchau. Até.